E agora também, para ouvirmos o seu discurso e para a oração da sapiência, chegou a altura de ouvirmos e de chamarmos a confrade honorária da Confraria da Marmelada de Odivelas, a doutora Maria Máxima Vaz. Muito obrigada. É uma honra para mim convidarem-me para falar daquilo que Odivelas tem, que a prestigia e lhe dá muita honra. E uma dessas coisas é precisamente a marmelada, que foi aperfeiçoada no convento de São Dinis de Odivelas pelas freiras cistercienses. Devo dizer que esta marmelada se tornou muito famosa porque foram as freiras que a aperfeiçoaram, porque ofereciam aos seus visitantes, que era um convento de senhoras nobres. Dom Dinis fundou este convento e ofereceu à ordem de Cister para aqui se acolherem senhoras nobres e dotou-o de muitíssimos bens. Era o convento mais rico de senhoras que havia em Portugal, a ponto de as outras freiras, quando faziam festas nos seus conventos, dizerem que não gastassem muito, porque não eram ricas como as suas irmãs de Odivelas. Tinham bens em muitos pontos do país que constavam de herdades, lagares, fornos, moinhos, que eram bens que davam muito rendimento, porque tudo o que iam usar esses lugares tinham de pagar em géneros, e esses géneros revertiam em favor das freiras do mosteiro de São Dinis, além de muito dinheiro e de muitos outros recursos que o rei lhe legou, e alguns senhores nobres também, e era o único mosteiro que tinha uma situação especial, é que as suas ocupantes podiam receber para aquele mosteiro os bens que lhe fossem deixados em herança pelos seus progenitores. E isto era uma exceção. Só o mosteiro de São Dinis de Odivelas é que tinha esta exceção. Ora, quais são os acontecimentos que levam a fama da marmelada de Odivelas, do mosteiro, a toda a Lisboa, sobretudo junto da nobreza? É que elas organizavam aqui festas de poesia chamadas outeiros, que se realizavam por São João. E também nos dias que uma abadesa era eleita, faziam algumas vezes estas festas, que na altura tomavam o nome de abadeçados. E os poetas vinham, as freiras davam-lhe um mote para eles comporem uma poesia. Logo que a poesia estivesse completa, o poeta recitava essa poesia e as freiras vinham oferecer doces, muitos outros que elas tinham e de que nós temos as receitas. Por isso sabemos que os nossos doces conventuais são genuínos. Eu não sei se os que há pelo país fora são genuínos, mas os nossos são, porque a última freira deixou um caderninho onde estão escritos os doces que elas fabricavam. E, entre muitos outros doces, vinham quadrados de marmelada que se comiam como se come um bolo seco, porque de outra maneira não a podiam oferecerem aos seus visitantes que no Largo do Couto compunham as suas poesias. E com esses poetas vinham também os nobres. E quem descreve muito bem uma festa dessas é o escritor Almeida Garrett, que conta na sua lírica o João Mínimo, que é um livro que ele escreveu e que refere no prefácio que veio a Odivelas em 1827 e convidou muitos outros amigos poetas para virem com ele a fazer poesia e fazê-la estalar como um foguete, diz ele, aos ouvidos de quem estivesse presente. E seria uma coisa que eu gostaria muito que a Confraria da Marmelada viesse a fazer, porque foi ali, naquelas festas, que se divulgou, foi a partir dali que os poetas depois iam para Lisboa e os cortesãos dizerem que doces tinham comido aqui e destacavam entre todos a marmelada. E vários escritores falam nisto, portanto, não é suposição,
não é uma imaginação, é uma realidade. A marmelada branca, que ficou no livro das receitas da última freira de Odivelas, é mesmo originária daqui, foi aperfeiçoada aqui e foi daqui que o seu nome se espalhou por todo o país, e eu acho que agora os meus queridos confrades, que me fizeram a honra de me convidarem para membro honorário, o que eu agradeço a todos, não ter sido contestado por ninguém o meu nome, estou muito satisfeita, aceitei, muito reconhecida por mais esta distinção, que as pessoas que se preocupam com Odivelas, que a querem enaltecer, que a querem prestigiar, continuam a fazer. Terão-me sempre ao seu lado para fazer isso. Enquanto eu tiver energia e puder andar e tiver o raciocínio lúcido, contem sempre comigo, estou ao vosso lado e agradeço-vos terem tomado a iniciativa de fundar a confraria da Marmelada de Odivelas. Dou os parabéns a quem teve a ideia, Dr. Hernani Carvalho, e às suas apoiantes, inclusivamente à atual prioresa, a Dona Ana, que eu conheço há 40 anos, porque estava na escola para onde eu fui trabalhar quando vim para Odivelas. Reencontrei agora, fiquei muito feliz por ver que ela está disposta a prosumir a sua energia e a sua inteligência ao serviço de um produto que faz parte do património cultural de Odivelas. Parabéns a todos, a quem apoiou, a quem está aqui, a quem está disposto a ajudar e a colaborar. Há muito que fazer, a confraria tem imensas coisas para fazer, se quiser prestigiar a sua cidade, Odivelas. Bom dia e muito obrigada. Doutora Máxima Vaz, a senhora na sexta-feira foi um verdadeiro prodígio. Quer a doutora, quer também a doutora Ana Monteiro, eu reparei na cara do Jorge Gabriel que estava embevecido a ouvi-la. Ainda bem que está connosco. E para o discurso de agradecimento, vamos ouvir o doutor Hernani Carvalho, prior capitular da confraria da Marmelada de Odivelas. Doutor Hernani Carvalho. Muito boa tarde, Senhora Presidente da Federação das Confrarias, Senhores Confrades das Confrarias Madrinhas, cara Prioresa, Senhores Confrades da Novel, já não se usa este termo, da Novel Confraria da Marmelada de Odivelas, caríssimos amigos. Começava por esclarecer o Senhor Confrade da Confraria do Queijo, Serra da Estrela, eu disse bem, que só mesmo uma confraria como a sua podia ser madrinha da nossa confraria. E aproveito desde já para esclarecer, quer o senhor, quer a senhora Presidente da Federação, que esta confraria se chama da Marmelada de Odivelas. Como nós não somos xenófobos, ela pode ter as cores todas. Podem chamar-lhe o que quiserem. Se não tiver as características que só nós conhecemos, ela não é de Odivelas. Pode chamar-lhe verde, cor-de-rosa, amarela, não tem problema. Tem é que lhe chamar o nome dela. Confraria da Marmelada de Odivelas. Porque marmelada como esta só há mesmo em Odivelas, aliás, como disse a doutora Máxima Vaz na sua oração de sapiência. Entre o mito e a lenda fica-nos sempre uma mensagem que se propaga na história do homem, essencialmente para que ele daí tire algumas lições. Há inúmeras teorias, ou várias teorias sobre esta palavra Odivelas. Há quem se entretenha, como outros se entretêm em encontrar números nas coincidências. Há quem se entretenha entre a filologia e outras ciências a arranjar forma explicativa para o dizer. Uns dizem que a Rainha Isabel dizia ao Sr. Dom Dinis para ele vir cá ver as amigas. Outros dizem que a origem tem uma palavra árabe por trás. Outros falam até nas velas que provavelmente dariam força aos barcos que passariam por aqui e iriam em direção a Sacavém. E eu também tenho direito a dizer outras. E uma delas
tem a ver precisamente com isto. Dom Dinis é filho de um sábio, é neto de um sábio, que ficou com esse nome na história, porque era mesmo sábio. É o homem que marca toda a diferença na história dos homens que dirigem o país desde a sua fundação, desde logo porque é um homem que sabe ler e escrever, porque é um homem que exige que a legislação passe a ser publicada em português e não em latim como até aí, porque é um homem que faz uma grande revolução na administração do país, designadamente naquilo que hoje, pomposamente, na República se fala, que é na separação da Igreja e do Estado. Dom Dinis não o faz dessa maneira tão assintosa, até porque, como era um diplomata, sabia bem gerir as coisas. Mas é um homem que marca tanta diferença que é o primeiro a não ser expulso, nem excomungado pelo Papa, e é também o primeiro a escolher a esposa, o que, à época, até era uma atitude de grande inteligência, dado que as esposas serviam para os negócios. É este Dom Dinis que manda fundar este convento, que objetivamente se chama de São Dinis e São Bernardo, precisamente por via da sua inteligência e cultura. São Dinis porque ele era devoto de São Dinis como seu avô, que lhe deu esse nome por isso, e São Bernardo porque não há Portugal sem ordem de Cister. E Dinis, rei, sabe isso muito bem. Sabe perfeitamente quem tem cá na sua mão, sabe perfeitamente com quem pode contar, e aliás no texto de lançamento da nossa confraria é explícito que ele queria este convento a priori para proteger as freiras tempereiras, que eram umas senhoras que não se podia dizer, mas que viviam nas organizações templárias da época. Quem estuda estas coisas percebe, quem não estuda fica sem saber, mas isso faz parte da vida, em medicina é a mesma coisa. E, portanto, é este Dom Dinis que aqui decide fundar, e, meus amigos, esta confraria tem tudo a ver com isso. Dom Dinis funda este mosteiro em terras suas, não terras da coroa. Funda o mosteiro em terras suas, com aquilo que é dele. E nós fizemos a mesma coisa. Fundámos a confraria da Marmelada de Odivelas sem um tostão público, sem um cêntimo da Câmara, da Junta, do Governo Civil, do Governo Nacional, da União Europeia, não é? Da Igreja, sem um cêntimo, com os cêntimos de cada um de nós. Tal como Dom Dinis fez com o mosteiro. Não usou o dinheiro da coroa, usou terras dele, posses dele, e aqui as mandou instalar. E como diria a doutora Máxima Fácil bem, aqui vinham senhoras instaladas da nobreza, diria mesmo fidalgas. Portanto, mais para lá do que aqueles que detinham os títulos, famílias também desses. Até porque, à época, era preciso arquivar as mulheres rapidamente para lhes ficar com o quinhão e, portanto, era uma das formas que a sociedade da época tinha para arrebatar meia dúzia de tostões, por vezes grandes fortunas. Mas é verdade. Quando ouvimos dizer aquela história, Dona Isabel dizia ao Dom Dinis e de vê-las, em verdade, sou sempre impelido a perguntar-me se Dona Isabel se referia, objetivamente, às alegadas amigas que Dom Dinis aqui tinha. Vamos dizer a verdade, ele já as tinha antes do convento, portanto não foi para as ter que mandou construir o convento, ou se não terá sido outra coisa. É a minha profunda convicção que Dom Dinis viu nas mulheres formas muito especiais de olhar e dirigir a sociedade. Era preciso que nos lembrássemos que Dona Isabel só teve 2 filhos, era preciso que nos lembrássemos que a foi buscar ao lado de lá da Península Ibérica, ao sítio mais improvável da realidade que conhecia, era preciso que fôssemos por aí fora. Mas era preciso que percebêssemos que é com Dona Isabel de Aragão que vem para Portugal, é com essa mulher que vem uma outra, sua aia, que traz um tesouro nunca revelado. E, portanto, a pergunta que se me põe é, quando é preciso proteger os templários, mandados matar pelo Papa, mandados eliminar, quando é preciso proteger os segredos que eles carregam, que anos depois vão servir para navegar, será que não terá sido por isso, para, a pretexto de um convento, poder ser possível guardar essas riquezas, essas coisas secretas? Um dia a história há de investigar isso. Que há um segredo trazido por uma aia de Isabel de Aragão, há, e até já andou aos pontapés, nos alforjes de uma junta de freguesia do Alentejo.
mas isso eu deixo para os historiadores e para os curiosos como eu, de vez em quando, irem cavar. É minha convicção que quando Dona Isabel dizia e de vê-las, provavelmente era e de ver as relíquias que escondeu e guardou lá no convento de Odivelas. Até porque, se Dona Isabel de Aragão, mulher de Dom Dinis, criou os filhos bastardos deste, não precisava este de inventar um mosteiro a correr para pôr aqui uma das suas filhas, bastarda também. E para que a coincidência e a provocação fiquem por aí, que raio terá passado na cabeça de um homem para dar os mesmos nomes a duas filhas iguais? Os mesmos nomes, iguais, a duas filhas. Algo de muito rebuscado terá passado na cabeça deste homem, que era brilhante, e que dá origem a este convento, que com o tempo aqui vai ficando. Até que passam os anos, até que o Visconde de Almeida Garré, o tal que disse: foge como te fazem barão, para onde se me fazem conde, não é? E de castigo, porque a história é mesmo assim, foi feito Visconde, esse brilhante das letras portuguesas, que dava pelo nome de Almeida Garré, até que um dia provou a marmelada de Odivelas. Outros já a tinham provado, outros viriam a prová-la. Certo é que, como disse a professora Máxima Vaz, a marmelada de Odivelas tem inúmeras características únicas e próprias, e uma delas era a forma como era apresentada. Porque era na forma como ela era apresentada que ela própria se partia em cubos por forma a que pudéssemos pegar nela como um bolo. Porque de outra forma a marmelada vem vem num recipiente completamente diferente, que não se permite a partilha. Até nisso as freiras foram brilhantes na conceptualização. Esta é uma marmelada que permite a partilha. E é dessa partilha que vos falo. Com o advento da República, primeiro com o fim dos poderes das ordens religiosas e depois, devidamente plasmado na lei a partir de 1910, foi-se esperando que morressem as freiras para depois se ocupar o lugar delas. Mais ou menos foi o que aconteceu neste convento de São Dinis e São Bernardo. São Dinis em homenagem ao santo que era da devoção de Dom Dinis, escolhido pelo seu avô sábio. E São Bernardo, esse fundador da Ordem de Cister, esse revitalizador da Ordem dentro das Ordens, esse homem que olhou para Portugal e decidiu haver aqui algo de próprio para apoiar. Viu-se isso quando apoiou estranhamente a criação da primeira casa de Cister em Portugal, lá longe em São João de Tarouca. Viu-se isso depois em Alcobaça, vê-se isso na preocupação do Dom Dinis, que lhe chama de São Dinis e São Bernardo. Tal era a convicção e conhecimento que Dom Dinis tinha, quer da importância de Bernardo para a realidade, quer objetivamente para os templários, de quem precisava das armas para defender este país. Este mosteiro de São Dinis e São Bernardo, é minha profunda convicção, senhora professora e caríssimos confrades, tem ainda muito para contar. E nós fomos construindo esta selva humana, esta selva de betão, esta selva de costas viradas para o convento. Um dia acordamos e descobrimos que é nele que está a parte da razão de existir desta urbe, que jamais teria tido nome, não for o facto de aqui um dia um rei ter escolhido o sítio para acoitar a sua filha. Um dia passou-me pela cabeça que a marmelada poderia ser fator unificador. Um dia passou-me pela cabeça fundar uma confraria. E, de novo, quer pela marmelada, quer por todas estas ideias, sozinho teria sido impossível. E por isso contei com aqueles que, vindos de todos os caminhos, de todas as fés e de todas as religiões, tinham, porém, uma coisa em comum: morar na cidade que tem esse nome e ter algum afeto aos seus antepassados. É um orgulho ser responsável nesta ideia que tive, mas é um grande orgulho poder dizer que assim, com as pessoas, vale a pena olhar a história. Muito obrigado, bom dia.